Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu AM 710, vocês que nos acompanham através do programa Sintonia da Tarde. Um abraço também, uma boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais, no Facebook e também no YouTube do Tribuna do Leste e também da Rádio AM 710 Manhuaçu. Nós estamos iniciando mais um quadro Entrevistas aqui na Rádio Manhuaçu. E a partir de agora nós vamos conversar com o Superior-Geral dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, o Padre José Raimundo. Padre Mundinho está com a gente. Nós vamos papear um pouquinho nessa semana que é tão importante para a cidade de Manhumirim, que está completando o seu centenário. Padre Mundinho, primeiramente, boa tarde. É um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Manhuaçu. Boa tarde, Júlio. Também um prazer de estar aqui nessa emissora e de falar um pouquinho da cidade que nós amamos, né, Manhumirim, onde nós nascemos como congregação, como religiosos, né, e lá que a gente está atuando no momento. Pois é, e a história de Manhumirim e também da congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, essa história se confunde, né? Começou bem lá no início dos anos 1920, né, quando o município de Manhumirim foi criado em 1924, na verdade, e pouco tempo depois a congregação dos missionários sacramentinos, né? O Padre Júlio Maria chegou em Manhumirim 4 anos após a emancipação do município, né? Ele chegou em 1928. E se encantou com aquele lugar ali, não é? Dom Carloto Távora, bispo de Caratinga, dos primeiros bispos, né? Por sinal, nós temos um apreço muito grande pelo Dom Carloto Távora, um homem fantástico, não é? Estamos providenciando em breve a publicação da sua biografia escrita pelo Padre Júlio. E o Dom Carloto tem um lugar especial na nossa história de congregação. Então, quando ele chegou a Manhumirim, quando chegou na diocese, o Padre Júlio, Dom Carloto foi dar uma volta com o Padre Júlio pela diocese. Queria mostrar os lugares para o Padre Júlio escolher, né? Dom Carloto era muito amável, muito educado, né? E foram passando, né? Quando passa por Manhumirim, o Padre Júlio se encanta, né? Com aquele lugar bucólico, montanhoso, né? Parecendo com a região que ele nasceu lá na Bélgica. Ele falou: Dom Carloto, é aqui. Dom Carloto olhou, aqui? É aqui. Então, Dom Carloto acho que imaginava dele escolher outros locais, mas Dom Carloto aceitou, foi, tá bom. Aí começou a história. E a história do Padre Júlio, né, quando ele se apresentou ao Dom Carloto, ele já disse que queria criar uma congregação, né? E aí escolheu a cidade e ali realmente implantou a congregação. Já. Na verdade, o Padre Júlio gestou, né, segundo um dos nossos historiadores, o Padre Júlio Maria concebeu, melhor dizendo, essa congregação lá no norte, ainda em Macapá, e ele já teve essa ideia, e o Dom Carloto, eles ficaram se conhecendo, assim, por correspondência, e o Dom Carloto acatou esse desejo do Padre Júlio. Então, quando o Padre Júlio chegou, o Dom Carloto já tinha iniciado, né, tinha dado os primeiros passos para a criação, a fundação da congregação. E essa chegada do Padre Júlio Maria a Manhumirim, o primeiro ato talvez tenha sido a inauguração do hoje santuário, né? Que estava em construção na época e foi inaugurado pouco depois da chegada dele também, por ele mesmo, né? Foi, com certeza, né? Mas já tinha também o jubileu, né? Já tinha, exatamente. O jubileu já havia começado antes de 1920. Né? Isso mesmo. Então, já tinha algumas coisas já realizadas, né? E o Padre Júlio deu continuidade, né? E empreendeu, sobretudo, na evangelização e, naquele tempo, a sacramentalização, né? Catequese. O Padre Júlio foi um grande catequista, né? Catequizar o povo, ajudar as crianças, os jovens, né? os adultos. Ele tinha catecismo para adultos, né? Todo domingo. Então, ele foi trabalhando em cima disso. Talvez seja isso que tenha cativado tanto a população, que tanto gostava dele e o seguia, né? Com certeza. Era um homem piedoso, né? Um homem de muita fé, um homem de oração e um homem culto, né? Ele escrevia, ele já tinha uma cultura intelectual bem firme, bem definida, que para o ambiente de Manhumirim era algo extraordinário, né?
O estrangeiro que chega ali, o barbudo, né, e de repente ele quer ajudar a população. Né? Vamos começar a falar então sobre esse início do trabalho do Padre Júlio em Manhumirim, começando com a criação das congregações, né, das congregações religiosas. Então ele queria criar aqui uma congregação no Brasil de padres e irmãos, né, para serem missionários aqui no Brasil. Uma congregação que ia acolher as vocações autóctones. Né? Foi a primeira congregação brasileira no ramo masculino fundada aqui no Brasil. Nós somos pioneiros nesse sentido. Então, o Padre Júlio tinha esse grande intuito de criar, de fundar. Então, eu digo, né, num texto que fiz, que a congregação cresceu, os missionários saíram, né, ultrapassaram as montanhas mineiras, foram para outros rincões, mas a congregação permaneceu em Manhumirim, permanece até hoje. Temos em Manhumirim a sede, né, que mora o superior geral, onde se dão os encontros, né, congregacionais, retiros, o conselho geral, né, o governo geral. Então, a congregação nunca se desligou de Manhumirim, não é? Então, nós estamos espalhados já para várias localidades, em vários estados do Brasil, mas a nossa sede é Manhumirim. Por falar nesse espalhar em vários locais, hoje a congregação está presente em quantas cidades no país? Está presente em 5 estados, né? 5 estados. Diria assim. Então, comandando as paróquias. Paróquias, casas de formação, tivemos também uma ação social, né? Lá no Ceará. Temos uma paróquia no Ceará, uma casa de formação. Temos no Piauí uma paróquia, lá na capital Teresina. No Amazonas, em Manaus, temos 2 casas, 2 paróquias, né? Uma paróquia, uma área missionária. Temos no Mato Grosso 2 paróquias, bem no nortão do Mato Grosso, né? E aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, Espera Feliz, Manhumirim, Manhuaçu e Bom Despacho. Padre Mundinho, o Padre Júlio, ele tinha uma atuação muito grande também na área de comunicação. Ele gostava muito dessa área de comunicação, né? O Padre Júlio foi um grande comunicador, um grande empreendedor, não é? Ele tinha o dom de escrever. Então, quando ele chegou em Manhumirim, já escreveu em várias revistas lá na Europa, né, na França, escreveu livros, ele escreveu a biografia do seu fundador, da Congregação da Sagrada Família, o padre Jean Berthier. Ele foi o primeiro biógrafo do fundador da Sagrada Família. Ele colaborava em várias revistas, então já tinha algumas obras que ele tinha escrito, não é? E onde ele chegava, ele participava. Então, quando ele chega a Manhumirim, ele logo quis escrever, encontrou o jornal Manhumirim, e foi escrevendo, né? Deram para ele uma coluna. O que ele fez? Ele criou um jornal. Criou um jornal chamado O Lutador, Bonus Mille Christi, né? Pegando uma passagem de São Paulo. Aquele que ia lutar, o bom soldado, né, que luta pelo reino. E no dia 25 de novembro de 1928, sai o primeiro número do Jornal Lutador, impresso, né, em Manhumirim, numa gráfica muito rústica, precária. O Dom Carloto havia dado para ele algumas máquinas tipográficas bem precárias, e ele aceitou e começou a editar esse jornal. Atento, né, ao jornal, era um jornal semanário, doutrinário, catequético. Nos objetivos dele, ele queria, de fato, defender a igreja, né, a doutrina da igreja, e que não ficou restrito à paróquia de Manhumirim, do Senhor Bom Jesus do Manhumirim. Então, ele começou a fazer um trabalho de propaganda do jornal para fora. Então, os irmãos, os freis, chamados irmãos propagandistas, membros da congregação, saíam para fazer assinaturas do jornal. Mas saiu de Minas, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina. Acho que a gente teve assinante até no Rio Grande do Sul, não é? Então, no tempo do Padre Júlio Maria, ele tinha mais de 30 mil assinantes.
Então, Manhumirim ficou conhecido no Brasil todo por causa do Padre Júlio Maria e do jornal O Lutador. Não é? Era um dos jornais preciosos dentro da história da igreja. Não é? E naquele tempo a igreja tinha alguns jornais, alguns meios de comunicação, né? Editoras, por exemplo, editora Vozes. O Padre Júlio Maria escreveu livros pelas Vozes, editou livros pelas Paulinas, né? E depois, a partir de 1932, ele começou a imprimir seus livros em Maiimirim. A gráfica tão rústica, nas suas máquinas tipográficas, tipo por tipo. Não só compunha o jornal, mas também livros que saíam da editora O Lutador de Maiimirim. Então, o Padre Júlio tinha essa perspectiva. Gostava do rádio, mas naquele tempo o rádio, pouquíssimas pessoas tinham rádio. Estava engatinhando ainda. A cidade, como o senhor mesmo disse, né, ela se tornou muito conhecida em outros estados por causa desse jornal, que teve uma amplitude muito grande, né? O jornal Lutador e a editora, o Lutador, ganharam uma dimensão muito grande. Né? Com certeza. O padre Demerval, o finado padre Demerval, disse que certa vez um frei franciscano de Petrópolis disse a ele: o Padre Júlio foi um dos maiores autores da editora Vozes naquela época. Né? Muitos bispos escreviam cartas para o Padre Júlio, né? Gostava da posição dele, do posicionamento dele em defesa da doutrina da igreja. Foi polêmico, né? Ele defendia de unhas e dentes, né, a doutrina da igreja, mas tinha um interesse catequético, né, sobretudo. Por falar em catequese, o Padre Júlio também foi um grande incentivador da educação, né? Construindo inclusive um ginásio, né, em Maiimirim. Foi esse dado importantíssimo. Maiimirim conta com essa ação do Padre Júlio, chamado Ginásio Pio XI. Acolheu estudantes católicos, né? Quem não queria ir para Alto Jequitibá ia para Maiimirim. Então, gente da cidade e da região. E não só da região, mas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Teve estudantes de várias localidades que foram para Maiimirim. E esse ginásio Pio XI exerceu um papel preponderante na educação de Maiimirim, no ramo masculino, como era na época. E o ginásio Pio XI se transformou no colégio estadual Padre Júlio Maria, e hoje é a Escola Estadual Professor Venâncio Maiimirim. Toda essa dedicação com a educação pode explicar também o fato de Maiimirim ser uma cidade muito voltada para a cultura, né? Música. Com certeza. Maiimirim foi, de fato, prestigiada e privilegiada de contar com esses grandes centros de cultura, né? Iniciados pelo Padre Júlio Maria, o trabalho das irmãs, dos padres, né? Grandes educadores passaram por ali. Claro, hoje Maiimirim tem outras redes, né? Outros colégios, né? Particulares na área privada e pública, né? Mas Maiimirim, de fato, foi um grande centro cultural da região. Isso criou uma cultura. Maiimirim tem uma cultura assim extraordinária, fruto do trabalho desse tempo das irmãs, dos padres, né? E, claro, o chute inicial é o Padre Júlio Maria. Sim. O Padre Júlio Maria também, ele fez um investimento muito grande, né, através da construção de um hospital, né, na saúde no município de Maiimirim, né, com o apoio, lógico, das irmãs. Foi criado um hospital que está lá em funcionamento até hoje, que atende a cidade e toda a região. Né? Com certeza. Então, Maiimirim tem hoje, né, um hospital moderno, bem equipado, né? Foi fundado, criado pelo Padre Júlio, mas com participação dos vicentinos, sobretudo, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, que construiu, junto com o Padre Júlio, construiu esse hospital, né? Por muito tempo os vicentinos trabalharam ali na direção do hospital, e as irmãs também, desde o começo, trabalharam ali no hospital, né? E até hoje, né? O hospital hoje é de propriedade delas, por um acordo, né? Os padres sempre deram um apoio, mas a saúde era uma preocupação do Padre Júlio Maria. E a gente, com muito orgulho, diz hoje, né? Maiimirim tem um bom hospital, né? Um hospital bem equipado, que atende a população não só da cidade, mas da região. Um outro pilar de atenção sempre do Padre Júlio foi em relação ao social, às crianças e aos idosos, né? E teve uma atuação nesse sentido também na cidade. Né? Com certeza. O Padre Júlio, por todo lugar, os lugares que ele passou,
ele tinha uma sensibilidade para com os mais pobres. Isso era muito forte na vida dele. Nós encontramos hoje muitas fotos, né? O Padre Júlio com os pobres, no meio dos pobres, né? Está lá o pessoal tirando foto, ele gostava da fotografia, não é? Então ele se aliou aos vicentinos, não é? A congregação mariana, não é? Homens que frequentavam a igreja, não é? Então o Padre Júlio tinha essa sensibilidade. E aqui, em Mãe-Mirim, ele um dia, o pessoal fala, tem que olhar pelas crianças que andam pelas ruas, abandonadas, famintas. Um dia o Padre Júlio criou a instituição Patronato, Patronato Agrícola Santa Maria. Está lá existindo até hoje. Não é? Ele esperou um tempo do poder público, dos políticos, tomar iniciativa, mas nada. Falava nada. Um dia ele criou. Na cara e na coragem. Colocou lá os irmãos, os freios, colocou depois as irmãs. Então, o Patronato é uma obra social extraordinária, criada, fundada pelo Padre Júlio, e que a congregação mantém até hoje. E a preocupação também com os idosos, né? Com a criação do abrigo São Vicente. Foi. O Padre Júlio também era muito sensível a isso, né? Então, com a parceria lá, com a atividade dos vicentinos, foi criado o asilo, o abrigo São Vicente de Paulo, que até hoje, né, acolhe os idosos da nossa cidade. Né? E hoje Mãe-Mirim tem um conjunto arquitetônico, né, que chama a atenção, né, e que atrai turistas, né? A cidade hoje ela é considerada turística pelo seu conjunto arquitetônico, que está principalmente nas obras depois do Padre Júlio Maria. Com certeza, você tocou um ponto importante. O conjunto arquitetônico de Mãe-Mirim, construído pelo Padre Júlio, é impressionante, né? O estilo eclético, né? Você vai observar ali as construções do seminário, estilo eclético, com uma variedade enorme de estilos, né? Cada andar tem um estilo, né? As janelas, as portas, e ele gostava muito das colunas, né? As colunas grecas ou gregas ou romanas, né? A gente vai olhar isso muito, né? Sim. Tanto externo como internamente. Você vai olhar os altares, né? O altar do santuário tem nas colunas, né? Então, as pinturas, né? Que ele convidou um artista, um pintor italiano, né? Então, ele fez obras fantásticas. Então, nós procuramos conservar esse conjunto arquitetônico brilhante, belíssimo, né? Temos dificuldades, com certeza, não é? Sem, às vezes, o apoio público ou externo, mas a congregação mantém, né? O conjunto arquitetônico. Vale a pena visitar Mãe-Mirim para conhecer esse conjunto arquitetônico brilhante, aqui no seminário, né? O santuário, todo feito em cimento armado, né? Não tem tijolo, né? É uma construção também inovadora, né? Fantástica, né? Está prestes a completar 100 anos também, né? Exatamente. Vai completar 100 anos. E que a gente mantém com todo empenho, né? Com todo o esforço, né? A população ajuda muito no santuário, com certeza. Então, o colégio das irmãs, então o hospital, né? O próprio hospital. A gente mantém a arquitetura, a gente não tem esse cuidado, né? De não tocar ou não mexer nos pontos principais que caracterizam a arquitetura do conjunto. Então, vale a pena ir em Mãe-Mirim conhecer o conjunto arquitetônico da cidade. E espiritualmente falando, na evangelização, o que nós podemos esperar para os próximos anos com esse processo que está de canonização em Roma agora, a transformação da Igreja do Bom Jesus em santuário, né? O que esperar daqui para frente em Mãe-Mirim? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Então, nós estamos numa expectativa grandiosa, né, a respeito dessa realidade espiritual. Estamos com o processo de canonização, beatificação do Padre Júlio, já na fase romana. Tem uma primeira fase, em loco, fase diocesana, depois ela é remetida para Roma, onde um grupo da Sagrada Congregação, né, de canonização, né, dos santos, tem um grupo que está debruçando-se sobre a vida e a obra do Padre Júlio. Estamos numa fase bem adiantada. Estamos aguardando
uma aprovação de uma fase chamada apositio, que é um relatório grandioso, minucioso, que a equipe de historiadores já se debruçou e agora a equipe de cardeais, de teólogos, vão se debruçar sobre isso, estudar na vida do Padre Júlio. Então, qualquer momento a gente vai ter uma notícia boa, ele vai dar um passo. Agora, para a beatificação, o que é necessário? Um milagre, não é? Comprovado, cientificamente, rigorosamente pela Igreja. Então, temos recebido várias graças, vários milagres, mas às vezes falta comprovação, não é? Por exemplo, se a pessoa tem uma doença, diríamos aí, grave, com risco eminente de um óbito, é preciso um laudo. Se essa pessoa depois vai para um tratamento, chega lá para fazer uma cirurgia, de repente não tem a doença mais, o médico emite outro laudo. Então, esse é o caminho assim, mais comum, né? Mas outras graças. Assim. Então, eu penso que Manhumirim vai ser um grande centro religioso, de turismo religioso, em breve, se Deus quiser, com a beatificação do Padre Júlio Maria. Então, esse santuário do Senhor Bom Jesus, a gente já pensa também na construção de um santuário do Padre Júlio Maria, que possa acolher os devotos fiéis, se Deus quiser. Bom, nós já estamos com o tempo esgotado, né, Moreira Lopes? Aí nós vamos encerrar então esse bate-papo. Padre Mundinho, muito obrigado pela sua presença, com essas informações tão importantes nesse momento de comemoração do centenário de Manhumirim. Tá bom, Júlio, muito obrigado, a oportunidade. Quero ler aqui um pedacinho, uma mensagem que eu escrevi, que eu acho interessante dizer ao povo de Manhumirim e de região. Manhumirim, terra do Bom Jesus, cidade do Padre Júlio Maria, sede dos missionários da Eucaristia e da Virgem Maria. Nossa gratidão, nossa admiração, nosso afeto e reconhecimento, nossos votos de progresso e desenvolvimento, nossas preces e os nossos cumprimentos. Parabéns, Manhumirim centenário. Aí, palavras do Padre Mundinho, superior-geral dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e até mais. Agradeço muito e fico muito grato por esse cuidado dos meios de comunicação aqui do Sistema Tribuna de Comunicação, não é? Que vocês sejam felizes e tenham sucesso no trabalho da comunicação. Muito obrigado. Tá aí esse bate-papo, portanto, para o programa Sintonia da Tarde. Um abraço para você, Moreira Lopes, e para todos ligados na Rádio Manhuaçu. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.